esse texto de Hebreus aqui, não se sabe quem escreveu, quem é o escritor de Hebreus. Não sei se você sabe, mas a teologia não define quem é o escritor de Hebreus. Em algumas partes, Lucas, há palavras do teor de Paulo e outras parecem ser Bernabé, outras parecem ser Timóteo. O fato é que não existe uma definição para esse livro de quem escreveu esse livro. Porém, fato é também que esse livro ele é poderoso. Por quê? Porque essa carta aos Hebreus, ela foi escrita justamente para quem era judeu. Ou seja, é o papo dessa noite. O papo de Deus hoje nessa noite aqui é com você, crente. Diga, ô glória. Está ilustrando aqui exatamente o livro de Judeus. E era um povo judeu. Essa ministração, essa carta escrita aqui, pode tirar um pouquinho de retorno, tá bom? Para não ficar reverberando. Essa carta aqui, ela foi escrita para aqueles cristãos que se converteram. Eles eram judeus e passaram a crer que Jesus é Cristo, que é o Messias. E esse mesmo povo, eles estavam sendo perseguidos por outros judeus. Judeus esses que não acreditavam que Jesus era o Messias. E havia uma perseguição. E aqui nesse texto aqui, o escritor de Hebreus, ele fala sobre aliança. E a aliança aqui, ela vai trazer algumas conotações, como por exemplo, pacto. Repita, pacto. Irmão, esse termo pacto, ele é meio... soa estranho para alguns, porque associa pacto com o diabo, né? Ciclano fez pacto com o diabo. Não tem nada a ver, irmãos. É o mesmo termo. A gente vai entender aqui de onde que vem isso também. Mas fato é que aqui Jesus explica, né, o escritor de Hebreus, no livro, depois você pode pegar e ler em casa com mais tempo. Eu atenuei bastante aqui para não tomar o espaço da ministração. Ele diz, ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na parte da frente estavam os candelabros e a mesa e os pães. E ele começa a dizer e descrever como que era as primeiras obras, como que era o primeiro pacto. Esse termo aqui, esse pacto, diga pacto, ele é uma palavra que do latim significa pacto, fazer um trato, um acordo. Só que nessa ocasião o termo utilizado é aliança, que vai corroborar para o mesmo sentido. Ele vai dizer o seguinte, que aliança, que também vem do latim, que quer dizer aligare, é algo que compõe, que se conecta, que dá uma liga ao sentido da aliança. E do hebraico quer dizer beret. E aí é o conceito que a gente vai utilizar nessa noite. Beret, por quê? Beret traz o sentido de pacto ou compromisso, pastor. Pacto ou compromisso. O primeiro pacto foi feito com Adão, diga Adão. Lá atrás, o primeiro pacto. E o segundo, onde a história diz, os eruditos dizem que Jesus é o segundo Adão, né? O segundo pacto, que é o pacto da graça. Então o pacto, ele traz a ideia de compromisso, de firmeza, de algo que você tem que fazer e cumprir o que você faz. Então, por exemplo, aqui no nosso país, um Brasilzão aqui de meu Deus, nós temos um pacto federativo, por exemplo. O nosso pacto federativo prevê muitas leis que são inegociáveis. São leis que não dá para chegar. A nossa forma de governo, o nosso sistema de governo, ele é presidencialista. E esse é o nosso pacto. Não pode chegar alguém lá, um bonito, e falar, agora nós somos semi-presidencialista. Não, nosso modelo de república é presidencialista, existe um pacto, é de forma centrífuga, porque vem de Brasília para o Brasil. É diferente nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos a fórmula é centrípica, porque é dos estados para o centro, porque lá o estado, pastor, tem muita autonomia. Cada estado tem o teu código penal, tem as tuas leis. No Brasil não, o mesmo código penal vale para todos. Lá nos States não, querido. Lá, querido, tem país que tem pena de morte, estados que tem pena de morte e outros estados que não tem, e assim sucessivamente, porque lá os estados têm muita autonomia. Amém ou não amém? Então existe um pacto e formas de pacto. E essa palavra aqui, ela é muito forte, porque hoje em dia está tudo muito relativizado.
Nego não cumpre com o que promete, não cumpre um acordo. Não está tudo relativizado hoje? Está tudo relativizado demais. Hoje você falar que você é pró-família, querido, é uma afronta. Porque você tem que aceitar a diversidade familiar. E o conservadorismo, no modelo judaico-cristão, defende o contrário, porque nem tudo aquilo que é novo necessariamente é bom. Esse é um dos princípios do conservadorismo. E família é um deles. Porque historicamente, na história da vida, na história da humanidade, é o modelo que deu certo. Pai, mãe e seus filhos. E aí vem um avanço progressista, um avanço trazendo um sentido mais... Mas não quero dizer aqui um termo comunista, né, deturpando esses princípios. Então, por exemplo, o casamento é um pacto. Quem aqui é casado, diga amém. Amém. Levanta a mão, deixa eu ver os casados aqui. Meu irmão, você tem um pacto com a tua esposa. Minha irmã, tu tem um pacto com o teu esposo. Isso aí é inegociável, querido. Só depois, é até a morte. E esse é um outro conceito que também está sendo extremamente relativizado. E se a igreja não vigiar, como já não está vigiando, é um conceito que entrou dentro das igrejas. Você vê pastor abertamente se declarando ser homossexual, mulher com mulher, homem com homem. Eu não tenho nada contra isso, tá, querido? Mas não tente colocar a minha goela abaixo. Nada contra isso, o seu querer, as suas decisões. Mas quando isso entra na igreja, é motivo de preocupação. É um motivo de preocupação. O casamento é um pacto. Quando você disse lá, sim, até que a morte... E não é o que está acontecendo dentro das igrejas. Você vê artista, cantor, pregador casando 3 vezes, 4 vezes. E não é que o cara era do mundo e lá no mundo ele casou 10 vezes. Não, na igreja. Então é algo que está sendo extremamente relativizado. A seriedade dessa palavra, desse termo pacto, está extremamente relativizado. Até 2006, por exemplo, o nosso Código Penal previa que o adultério era crime. Quem sabia disso? Até 2006, o nosso ordenamento jurídico previa que traiu tua esposa, você pode ser processado na esfera criminal, porque você... Quem já foi traído aqui pelo namorado ou por um amigo? É uma sensação horrível. Sabe, existe um dano moral. Existe um dano na moral, na honra da pessoa. Só que aí foi avançando no Brasil, vamos tirar a lei aqui, vamos colocar a lei ali, vamos ali fazer um negócio com o Congresso e amenizar todas as coisas. E aos poucos esse movimento vai entrando nas nossas legislações, vai entrando nas igrejas e ninguém está se atentando para isso. Ninguém. É basicamente um modelo, um acordo, um compromisso que você fecha. Quem aqui trabalha por CLT, levanta a mão. CLT, com um contrato, é um pacto, meu amigo. Quem aqui é MEI, aqui tem empresa? Empresa também é um pacto. Quando você fecha o contrato com o seu fornecedor, você tem ali a obrigação de pagar o seu fornecedor e ele de te fornecer aquilo que tu precisa. É assim que funciona. É muito interessante porque nas grandes democracias e repúblicas, o modelo de pacto vem do conceito judaico-cristão, porque é algo muito sério, é algo muito forte. Não dá para negociar o que já está acordado. Por exemplo, nós temos no Brasil as nossas cláusulas pétreas. Então não pode chegar lá um deputado de São Paulo e falar: vamos rever o pacto federativo, porque é um absurdo São Paulo mandar 30 trilhões para Brasília e retornar só 9%. É um auê que os caras fazem para chamar atenção, mas em regra, em tese, isso não vai ser mudado. Por quê? Porque é um pacto.
É um pacto. Existem várias formas. Quando você faz um contrato de compra e venda, é um pacto. É um pacto. Na minha empresa, por exemplo, na Cater Cabos, e aqui eu quero fazer um merchanzinho, você é músico, lá nós fazemos alguns contratos na forma de permuta. Não envolve dinheiro, envolve a parceria. Imagine que o pastor Fábio é um cara com 1 milhão de seguidores e tem muita visibilidade. Nós fornecemos os produtos para o pastor Fábio e o pastor Fábio nos fornece a sua visibilidade. É contrato. São formas e é obrigação de fazer. Diga comigo, pacto. Pacto. Quem tem pacto com Jesus aqui? Será, irmão? Vou começar a pregar ainda. Olha o que diz em Êxodo 19, versículo 5. Agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, ou o meu conceito, ou o meu pacto, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É isso que Deus quer para a tua vida, meu querido. Ele tem uma promessa garantida para todos nós. Quem crê nisso, quem recebe, diga amém. Diga, eu recebo. Eu recebo isso. Olha o que ele diz. Vírgula. Porém, se me obedecerem. Coloca aqui, varão. Êxodo 19, 5, 6. Já está aqui. Vocês, um anterior. Coloca no 5, vaso. Aí. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Na versão King James está conceito, em outras pacto. Toda essa promessa aqui, meu querido, toda essa promessa aqui, minha querida, tem uma condição. E a condição é obedecer fielmente a Deus e guardar a sua aliança. Repita comigo, obedecer fielmente a Deus e guardar sua aliança. Não é assim mamão com açúcar, né, meu querido? E como que a gente obedece a Deus? Como faz para obedecer a Deus? Fazendo as tuas vontades. Sim. Mas e aí? É só isso? Existem outras coisas em jogo. Por exemplo, uma das primeiras corrupções de um pacto que a Bíblia vai relatar, por exemplo, é de Êxodo 32, com o bezerro de ouro. Aquele bezerrinho de ouro que Arão levantou quando Moisés subiu ao monte para falar com Deus, e o povo achou que Moisés sumiu, deu linha na pista, e foi um desastre. Abre aspas para as palavras: vamos, faze-nos um Deus com D minúsculo, faze-nos um Deus que vá à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Resumindo o enredo aqui, Lucas, foi um desastre. O povo vai lá, pega o ouro daqui, pega o metal dali, e eles criam um bezerro de ouro. O mesmo povo, pastor Fábio, que viu o agir de Deus, o mesmo povo que viu na pele a libertação do Egito, o mesmo povo que enviava provimento no deserto, água, o mesmo povo que viu o agir de Deus diariamente, era esse povo, e aqui demonstra um desastre daquele povo de Deus ali, que eram pessoas que estavam corrompendo, estavam se corrompendo. Só foi o líder sair de cena que a algazarra começou. E tem pessoas que é assim, tem grupinhos na igreja que é assim. Essas pessoas não conseguem ficar longe. Tem duas vertentes. A primeira, pessoas que não conseguem ficar longe do líder. O líder é um amuleto. Tá sempre que está lá, visitar, e tem que ir. E não que isso seja errado.
Mas você tem que aprender a caminhar com as suas próprias pernas. Essa coisa é diferente do novo convertido, por exemplo, que ele precisa de uma atenção especial, porque ele nasceu de novo, né? É uma nova vida. Agora tem gente que já tem 30 anos de igreja, já leu a Bíblia mais que todo mundo e acha que tem que ser bajulado pelo líder. Se o líder desaparecer um pouquinho, já começa a riar. E não é isso que essa igreja aqui ensina. Nós ensinamos aqui o que Paulo ensinou para Timóteo. Timóteo, cuida-te de ti mesmo e das Escrituras. Então essa coisa de... E isso abre um precedente, porque amanhã ou depois muitas pessoas podem usar isso contra a igreja. Olha, Deus me chamou e eu vou utilizar isso daí. Eu vou cuidar de mim, só que há a parte da Adapt Church, que eu vou sair fora. E nada contra isso também. Se Deus te chamou, querido, vá com Deus. E a outra hipótese, a outra vertente é de pessoas que na frente é uma coisa e na trás é outra. Na frente do líder, tamo junto, Moisés, conta com nós, filho. Aí Moisés sai de cena, fala mal, critica, não tem maturidade para lidar com essas situações. E foi um desastre. Por que foi um desastre? Porque em Êxodo 32, 19 ao 20, olha o que Moisés fez. Preste muita atenção. E aconteceu que Moisés, chegando ao arraial e vendo o bezerro de ouro e as danças, porque estava um auê, uma festa, era um culto, uma prestação de culto a um Deus com D minúsculo, porque o bezerro de ouro, ele era um símbolo que vinha do Egito, significava prosperidade, fertilidade, uma série de outras coisas. E Moisés chegou e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe-se um furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-os aos pés do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, que o povo fez, e queimou no fogo, moendo até que se virou, se tornou em pó esse bezerro, e o aspergiu sobre as águas e deu para o povo beber. Conseguiu acompanhar isso aqui, querido? O cara desce do monte, fica bravo, quebra tudo, pega o bezerro, amassa a ponto de virar pó, coloca sobre as águas, mexe tudo e dá para o povo beber. Nesse cenário aqui, meu irmão, percebe-se uma grande falta de consideração do povo contra Moisés. Sobre os olhos de Arão, acreditando que estava sendo feita a vontade de Deus, Lucas. Esse tipo de palavra não tem muito glória, né? Mas eu gosto assim, igreja, porque é ensino e é libertador para nossas vidas. E o mesmo cenário aplica nos dias de hoje. Duvide de pessoas que dizem, Deus me falou. Duvide. Revelação sem sustentação bíblica não é revelação, é achismo e coisa da tua cabeça. Aí Deus me disse, Deus mandou te dizer. Eu costumo dizer que eu particularmente não gosto de pessoas que espiritualizam tudo, mas também não gosto de pessoas que não espiritualizam nada. Precisa haver um bom senso, mas qual que é a credibilidade de uma pessoa que não lê a Bíblia, que não ora, que não busca ser usada por Deus? A essa condição, imagine que eu faça uma seguinte revelação: olha, você é casado com a tua esposa, Deus mandou te dizer que esse casamento não dá certo. Existe alguma, vocês perceberam que não faz sentido algum falar de Deus? Tem pessoas que é assim, e nesse cenário bem pior, acontece nos dias de hoje. Pessoas que têm revelação da cabeça dela. Só ela pode ser usada por Deus, gente. Só ele pode ser usado por Deus. Mas ninguém, não precisa ter mais pastor hoje em dia. Porque
o diferenciado, iluminado, anjo querubim, Deus só fala com ele, Luquinha, mais ninguém. E aí fica aquela birra de que ainda não alcançou a maturidade, porque a maturidade ela é um processo ministerial também. Ninguém nasce sabendo de tudo, você aprende. E no nascimento de Cristo, quando você desce e sobe as águas no batismo, você nasce de novo, e ali você tem uma nova vida, e você vai engatinhando, você vai aprendendo. Mas não é o caso aqui. O caso aqui é outro. É de pessoas que conhecem muito bem do que está fazendo, de pessoas que conhecem muito bem as Escrituras, e por birra ministerial fica criando caso. Só Deus me usa e mais ninguém. E aí querido, fica aquela coisa, fala a Deus. Lembra do Fala a Deus, Bia? Lá da outra igreja? Irmão, pastor, homem de Deus, cara que foi o meu pastor da minha antiga igreja, homem de Deus. E um determinado momento, pastor, do ministério, houve ali como toda igreja, mas umas sabem lidar e outras não, né, com uma contenda, e assim vai indo. E tinha um irmão, Lucas, que ele estava meio que assim com o pastor, não concordava com as coisas, não concordava com a visão. E é interessante, né, gente, não concordar com a visão. Sai fora, vai para outra igreja. Você pode discordar da parede cinza, das caixas pretas, você pode... Mas quando você discorda da visão da igreja, tem alguma coisa errada. Está errado. Da visão não. E aí, esse cara estava no final da igreja, atrás de todo mundo, enquanto o pastor pregava, ele ironicamente, fala a Deus. Jesus, pode falar, pai. E não estava falando por mão do lado, né? Que também é um pecadinho, entre aspas, mas falando em alto bom som, enquanto o pastor pregava. Imagina se eu estou aqui e um cara não para de falar, mesmo que eu não esteja profetizando nem nada. Estou aqui ensinando a igreja, eu tacava a Bíblia daqui na cabeça dele, irmão. Eu sou bom de mira. E estava uma coisa incômoda, né, Bia? Tava incomodando. E aí, meu irmão? E aí o pastor, usado por Deus, enquanto o cara não parava de falar, o que ele fez? Diga, o que ele fez, presbítero? Posso falar? Não vou falar não. Pode falar? Isso aqui vocês nunca viram alguém fazer, gente. Eu antecipo isso para vocês. Ele parou de pregar e fez isso aqui, ó. Exatamente isso. Deus vai falar, ou ele vai usar um anjo da igreja? Deus falou aqui, querido, enquanto eu desci, Deus veio aqui, se transformou em alguma coisa e... Não, porque Ele usa as pessoas. A partir do momento que nós fazemos uma aliança com Deus, a partir do momento que você decide seguir a Jesus, você faz um pacto com Ele. E é o processo ministerial assim. Você começa, você caminha, você ganha maturidade. Eu já fui um cara muito imaturo. Em várias áreas da minha vida. Eu comecei a liderar o louvor lá, eu tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. Eu já liderava o ministério de louvor da igreja. E errei muito. O erro está aí, querido. Mas é diferente daquela pessoa que busca sempre estar se alinhando com Deus, buscando a maturidade. E você busca isso se arrependendo, você busca isso tirando para fora toda a vaidade. E eu era um cara vaidoso. Imagina, irmão, 16 anos, já tocava violão, contrabaixo, guitarra, cantava, era uma benção. A vaidade veio muito cedo para mim, e eu não soube lidar com isso no começo do meu ministério. E assim você vai avançando. Porém, tem pessoas que não honram o seu pacto com Deus. E aqui está uma coisa que eu falo diante de Deus e dos homens. Ainda que eu tenha cometido todos os meus erros,
que um jovem cristão pode cometer? Os excessos. Eu nunca deixei de servir ao meu Deus. Irmão, talvez de todos que estejam aqui nesta noite, eu talvez seja aquele que mais errou. Mas sempre estive aqui no altar do Senhor. Minha família, sempre no altar do Senhor. Sempre na presença de Deus. Só que tem pessoas que não conseguem honrar esse pacto. Por quê? Porque começa tudo errado. Tudo aquilo que começa errado, certamente há uma grande possibilidade de não dar certo. Conheci uma garotinha, conheci uma namorada, ou vice-versa. Conheci um namorado, pô, presbítero, ele é bênção, ele é forte, ele fala bem, tem um perfume bacana. E o namoro é uma coisa de doido, né, gente? Nossa, cara, eu paro pra pensar agora no começo do meu namoro. Hein, Nani? Coisa de doido, né, gente? A paixão é uma coisa que... louca, né? Meu Deus. Deixa eu voltar pra pregação aqui. É algo assim... Imagina que você está namorando e o cara já é um traste. Ele já é um traste. Ele é um sem vergonha. Aí, mas no casamento ele vai mudar. Quem já ouviu isso aqui? No casamento ele vai mudar, presbítero. Eu conto ou vocês contam? É o famoso, como que é? Caiu no golpe, né? O golpe tá aí. Cai em quem quer. E aí isso acontecer e acontece. Aconteceu com amigas da Tamires, pessoas que perderam a amizade. E o melhor remédio, querido, para a verdade, que esclarece a verdade, é o tempo. Eu tenho um tio, o apóstolo Aldo, sobrinho da restauração, que uma vez ele conversando, ele falou: Jean, cara, pode demorar 1, 5, 10 anos, 20 anos. Uma hora a conta vem. Uma hora a conta vem, queridos. Aí, casa com um gatinho, casa com uma gatinha, chega no casamento, vira uma onça deprimente. No direito, por exemplo, existe um termo, quer dizer, pactus sunt servanda, que é um termo medieval, contratual, quer dizer, os pactos devem ser cumpridos. E é um termo que vem do direito. E existe isso porque as pessoas não têm hoje essa responsabilidade, essa seriedade de cumprir com aquilo que falam. E isso é uma coisa que Deus repudia. Quando você faz um voto e não cumpre o seu voto, quando você diz uma coisa e não cumpre com aquilo que você diz, não executa. Eclesiastes 5:4. Quando você fizer um voto, cumpram sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer esse voto do que fazer e não cumprir. Porque tem pessoas que gostam de ficar em cima do muro, né? Pensa em um povo que eu repudio. Eu e Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu e Deus. E aquele que é crente de verdade repudia homens e mulheres que não têm posicionamento. Fica em cima do muro. E Deus fala isso. Eu aceito quem é frio. Eu aceito quem é quente. Agora, aquele morno, esse eu vomito. Esse eu lanço para fora. Diga posicionamento. Diga cumprir o voto. Diga cumprir o pacto. As pessoas são assim, elas aceitam o cargo, uma função na igreja, e ao se depararem com as dificuldades, logo desiste. É muito fácil, né, Levi? Quer olhar aqui para o presbítero pregando, para o bispo pregando, e não sabe quantas horas de sono ficamos sem dormir, orando, buscando a Deus para te trazer um conteúdo.
A percepção de muitos que estão aí é bem diferente, e muitos almejam estar aqui, mas o quanto você se dedica para estar aqui? Não é mamão com açúcar você liderar um ministério, principalmente aqui na ADAP. Aqui não é moleza, irmão. Aqui é alinhamento, é crescimento, é avançar. E tem pessoas que são assim, logo desistem. Poxa, mas não sabia que para participar do louvor eu tinha que estudar canto. Eu achava que era só chegar aqui, cantar, porque adoração é adoração. Não, querido. Canta no teu banheiro lá da tua casa. Canta lá, dá o glória lá. Aqui é altar. Os ministros daqui não cantam, eles conduzem a adoração. E são coisas diferentes. Claro, a gente não conhece as nossas dificuldades, as nossas falhas, mas estamos aqui. Quem aqui gosta do louvor da ADAP Church aqui? Diga amém. É um louvor abençoado. Então, é legítimo você almejar o ministério. Você precisa fazer isso, querido. Se pensa uma coisa que eu desejo, é que pessoas se levantam para executar a obra de Deus, porque são poucos trabalhadores. São poucas pessoas que têm. Tem pessoas que ainda, eu já ouvi falar isso aqui. Presbítero, eu não sei, me parece que não tenho o que fazer na igreja. Se alguém pensa assim, me procura no final do culto, que eu vou te colocar uma atribuição e você vai ter o que fazer com toda certeza. É ou não é, pastor? Tem o que fazer? Cadê o Júlio aqui? Dia de obra, varão. De fazer os trampos aqui na igreja. É só os gaditas que vem, né, querido? Só que hoje as pessoas, elas estão numa vaidade, batendo lá em cima. Elas querem sair na foto. Elas querem o holofote. E não é assim. Deus não vai te usar pelo fato somente de você estar aqui em cima. Porque em contrapartida, o que tem de homens e mulheres se corrompido no altar não está escrito. É algo totalmente deprimente. É algo assim, isso acontece nos dias de hoje. Claro, nada é absoluto nessa vida. Diga, nada é absoluto, amém, igreja? Eu não estou generalizando, amém? Eu estou fazendo, como o bispo diz, né? Eu estou conjecturando, né? O bispo tem uma sacada de umas palavras que só ele tem, né? E daí vai, porque existem vários fatores que fazem a gente se corromper o nosso pacto, corromper a nossa aliança. Fraqueza emocional, fraqueza espiritual, desânimo, traição, problemas no relacionamento, e em alguns casos ser vergonha em si mesmo. E aí, na igreja tem cada tipo de ovelha. Tem aquela ovelha que está perdida, e essa ovelha precisa ser alcançada, e o pastor precisa ir até essa ovelha. Tem aquela ovelha, querido, que enfim, está desanimada, mas ela está ali com todas as forças, buscando a Deus, ainda com os teus problemas, com as tuas aflições, com as tuas angústias. Essa ovelha de Jesus está aqui, ouvindo uma palavra. Talvez você esteja aqui nessa condição, perdido, desanimado, abatido, e qualquer adjetivo que possa aí simbolizar o desânimo, a fraqueza. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, querido, mas eu sei, se você abrir do coração, como você vai sair com o seu pacto fortalecido, com a sua aliança fortalecida. E eu quero profetizar sobre a tua vida, igreja. Levanta a tua mão, que na tua vida, querido, vidas serão alcançadas, porque a restauração ministerial, o sucesso da sua vida ministerial, o sucesso com Deus será concluído, porque homens e mulheres saíram dessa igreja aqui com um pacto fortalecido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Como eu disse, tem esse tipo de ovelha, Levi. Tem essas ovelhas, a ovelha que está perdida, a ovelha que precisa ser resgatada, a ovelha que precisa ser alcançada, mas há um grave problema dentro do rebanho do Senhor. E quais são esses problemas? Qual é o problema? É as ovelhas gordas, as ovelhas fortes e gordas.
essas ovelhas que diz no livro de Ezequiel, e deixa eu falar aqui que gorda, querido, é no sentido aqui, né, totalmente ilustrado, tá? Não é gorda fisicamente, mas é no sentido de que a pessoa está, vamos dizer assim, no sentido figurativo, de forma demasiada. Essas ovelhas de Ezequiel 34:16 diz o seguinte: a perdida eu buscarei. Ezequiel 34:16. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com juízo. São as ovelhas rebeldes, gordas, rebeldes. Depois você lê Ezequiel 34 com mais tempo na sua casa e você vai ver o que Deus repudia. Quer fazer a vontade de Deus? Primeiro, entenda o que Ele repudia. Repudia as ovelhas gordas, fortes, rebeldes. No livro de Ezequiel vai dizer: ovelhas que comem no pasto, se fartam, come muito, o que sobram, ela pisa nesse pasto, ela pisa nessa comida, para que as outras ovelhas não possam comer. São aquelas pessoas na igreja que geram contenda com as tuas palavras. Lembra que eu falei da revelação, que não tem o menor sentido se não tiver uma sustentação bíblica? São essas ovelhas que até os dias de hoje atuam nas igrejas. Até nos dias de hoje, com as suas palavras geram contenda, critica de tudo e não faz absolutamente nada para o reino do Senhor, não contribui com nada para o ministério, não contribui com nada para uma vida, mas se acha no direito de criticar tudo que ela possa ver. Ah, Jean, mas é que eu sou sincera, eu sou assim mesmo. Não, você não é sincera. Você é inconveniente. E sinceridade e inconveniência, existe um abismo de diferença para isso. Que a sinceridade de um amigo, ela te traz paz, ela apacenta o teu coração. E se a gente não vigiar, isso entra no nosso casamento com amigos. Esse sinal aqui é de aspas, para quem não consegue, não entende ou não sabe o que é. Amigos, você vive um problema no seu casamento e você vai se aconselhar com um ímpio ou com uma ovelha rebelde. O que essa pessoa vai te oferecer, queridos? Não vai te oferecer nada. Eu já vi casos de a irmã estar aqui adorando a Deus, trabalhando para Deus, ofertando a Deus. Aí vem uma outra ovelha rebelde dizendo ser amiga: eu acho que você deveria tirar um pouquinho o pé, eu acho que você deveria dar uma segurada. Isso não existe, querido. Fuja, diga para o teu irmão, fuja dessas ovelhas. Diga para o outro irmão, que esse aí não pegou a visão, diga para o outro agora, do outro lado: fuja dessas ovelhas. Amém, igreja? Amém. Sai correndo, irmão. Não fica perto. Não fica perto. E você, eu me coloco nessa condição que nós devemos tomar muito cuidado para não se tornar ovelhas assim, rebeldes, vaidosa, cheia de si. Aqui, meu irmão, na DAP nós contamos com você, mas não dependemos de você. Tem pessoas que é assim, acham que se ela não tiver, não acontece. Já viu alguém assim? Não, se não for eu no louvor cantando, acho que a glória não desce, porque tem uma graça sobre a minha vida. Se não for eu pregando, Luquinhas, não, aí não é a mesma coisa. Ah, querido, quando Deus pega esse tipo de gente, aí coloca a culpa no diabo, tadinho do diabo. Não tem nada a ver com isso, sendo que é falta de caráter sua, nossa. O diabo não tem nada a ver, Alex. Está lá na dele, lá planejando lá as coisas dele, que também está errado. Mas tem coisas que é o seu caráter, o nosso caráter corruptível. Por exemplo, sobre Jó, no primeiro capítulo, olha esse diálogo
Nossa, irmão, me arrepia quando falo de Jó. Jó, ele tinha nada mais, nada menos do que o testemunho do próprio Deus. Talvez você não saiba, não tenha noção do que é isso. Se Deus parar para fazer uma análise da tua vida hoje, querido, o que Ele vai dizer? O que Ele vai dizer? Qual vai ser? Essa é uma pergunta totalmente particular. Você responda para você mesmo, querido. Nem a tua mulher, nem teu esposo vai saber isso. Porque existem coisas que só Deus vê, querido. No oculto, no secreto, que só Deus vê. E aí? E olha esse diálogo de Jó 1:8. Disse então o Senhor Satanás: reparou no meu servo Jó? E eu vejo, assim, eu estou interpretando, mas porque eu vejo que Deus estava feliz e orgulhoso de Jó. Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Deus já sabia a condição de Jó e o que Jó iria passar. Aí lá vem Satanás: será que Jó não tem razões para temer a Deus? O Senhor dá tudo para ele, o Senhor prospera a casa dele, o Senhor prospera o rebanho dele e a família dele. Então como que Deus, como que funciona isso daí? Coloque ele na minha mão aqui e vamos ver se ele é esse cara íntegro que o Senhor está falando. E de Jó, de ponta a ponta, Deus é glorificado. Vou repetir. Vocês estão me ouvindo? Jó, de ponta a ponta, Deus foi glorificado. E eu não preciso subir no teto e gritar para falar isso. Jó, de ponta a ponta, Deus foi glorificado. É um exemplo de integridade, se manteve firme com o seu pacto com Deus. Tem pessoas que é só Deus abençoar que ela sai da igreja. Pede casa para Deus, Deus abençoa com a casa, Deus dá a casa, a pessoa pega a casa, pega o carro e desaparece da igreja. Não volta, porque quer curtir. Tem gente que é assim, pega uma gripe e já desiste de tudo. Davi, por exemplo, já é um pouco mais diferente, porque ele se corrompeu. O homem segundo o coração se corrompeu. Foi lá, pegou a mulher do guerrilheiro, do seu servo, do seu homem leal. Querido, não existe pecadinho, pecadão não, tá bom? Mas Davi, ele sabia do tamanho do seu erro. Ele sabia o que tinha feito. Não existe pecadinho e nem pecadão, tá, querido? Você lá pegar 1 centavo da sua empresa ou trair a tua esposa, não tem essa. Você está pecando, está roubando e assim vai indo. Amém ou não amém? A Bíblia, ela expressa em vários momentos sobre o ato de pecar deliberadamente. Uma coisa, querida, é você não saber e ter noção do que é o pecado. Outra coisa é quando você se converte, cresce e sabe o que é o pecado. E aí é diferente quando nós usamos a régua do tudo é lícito, mas tudo me convém. É diferente. Hebreus 10:26. Se continuarmos pecando, a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Estão me ouvindo aí? Mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Davi, querido, ele sabia o que tinha feito. Eu imagino que tenha passado na cabeça daquele homem, sendo rei de Israel, sendo um cara de status, com toda a sua riqueza, com todas as suas glórias. Eu imagino, mas ele se coloca diante de Deus e falando: meu pecado está diante de ti. Contra a ti eu pequei, meu Deus. Eu errei, um arrependimento. E aqui está um outro segredo, querido: arrependimento. Independente da situação que você se encontra, o arrependimento, ele ainda e vai continuar sendo para sempre a restauração de um pacto. O
é quando você restaura essa aliança. Isso acontece com os casamentos. É coisa que é mais comum quando é você restaurar a aliança com a tua esposa. Ou o casamento aqui é só alegria? Não é só alegria, querido. É só treta. E tem algumas graves. Mas tudo conversando, vocês fazem o quê? Nós fazemos o quê? Restauramos as alianças. Diga glória a Deus. E Davi estava disposto a fazer isso. Por quê? Porque ele, cara, imagine um homem grande como ele, toda a fama, o trono, a glória, tudo que ele tinha. Ele olha para isso e fala: Deus, pode tirar tudo de mim, Pai. Pode tirar minha casa, pode tirar minhas riquezas, pode tirar o trono, a coroa, tira tudo, mas não retire o Espírito do Senhor. Irmão, se tirar o Espírito Santo da nossa vida, a gente não é nada. Ele entendeu tudo isso, que tudo que ele conquistou foi pelo Espírito de Deus. Querido, e para a sua vida, para a nossa vida também. Se Deus não permitisse, não era nem para você estar aqui. É só você olhar para o teu passado, o que você passou, não era nem para você estar aqui. Mas o Espírito de Deus, a todo momento, estava cuidando de você. Estava cuidando da tua casa, cuidando da tua parentela, e hoje você está aqui para glorificar o santo nome dele. Yes. Aleluia. Se o Espírito Santo fosse retirado de Davi, querido, ele estaria fadado ao fracasso. Seria apenas mais um que perdeu a essência, como Sansão e Saul. Mas o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo, querido, a Bíblia diz que ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o garantidor da nossa salvação. Tem noção do que é isso? Tu pode blasfemar contra mim, contra o bispo Cleito, contra a igreja. Tu pode blasfemar contra Deus, contra Jesus. Contra o Espírito Santo, não. Contra ele, não. Que o Espírito Santo nesta noite, querido, se apodere totalmente de vocês, da sua vida, todos os dias. Que o Espírito Santo, em todo o tempo, todos os dias, que ele se apodere inteiramente da sua vida, em nome de Jesus. Todo pacto com Deus não é fácil. Seguir a Deus, querido, não é fácil. Estar aqui não é fácil. Muitas das vezes eu vim aqui pregar e ministrar o louvor desanimado, abatido. E nessas vezes foi às vezes que Deus mais me usou para libertar alguém. E ouvi uma palavra. Deus, ele quer te usar no estado que você está, querido, na condição que você está. Não existe desculpa para não servir a Deus. Deus, ele quer do jeito que você está. Ele vai usar a tua vida. Por quê? Porque ele tira você da zona de conforto. Ele tira você do comodismo e te traz para a batalha, para um campo de guerra espiritual. Meu irmão, para quem tem noção, querido, é muito grande a derrota que Satanás está tendo nesse exato momento. Porque alguém aqui, nem que seja uma pessoa, está pegando essa palavra no teu espírito e vai colocar na tua vida. O diabo está tomando um sacode. Vai existir as crises, vai existir as angústias, as aflições, vai existir as traições, mas Deus está com você, meu irmão. Deus está com você. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia. Se coloque sobre os teus pés, igreja. Em Tiago 2,4 diz: meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ele continua: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte vocês coisa alguma.
Vai ter provação sim, meu irmão. Vai ter as aflições sim. Mas isso te amadurece. Isso te faz crescer. O confronto bem recebido, quando você abre o coração, a cura. E nesta noite é uma noite de cura, é uma noite de aliança, é uma noite de restauração do seu pacto com Deus, é uma noite de arrependimento. Falar: Senhor, eu estava fazendo tudo errado, Pai, mas eu estou aqui diante de Ti, Senhor.